Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna Giovannini e eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que chegou aqui pela Tatiana Feltrin. A Tatiana Feltrin, que faz, o canal dela há muitos e muitos anos. Eu sou muito fã da Tatiana. Resenhou o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e ela indicou o vídeo de resenha aqui do canal, quando o canal eu acredito que ainda era um ano sem Amazon. Mas eu recebi tantas pessoas aqui que vieram de lá, que avisaram nos comentários, eu vim pela Tati, e eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui. Eu quero que vocês se sintam à vontade, que conheçam todo o canal, né? Já tem mais alguns vídeos sobre o C.S. Lewis, e eu quero avisar a vocês que eu também tenho um Instagram, canal, Intervalo Literário, e um grupo no Telegram, que o link tá aqui embaixo, é só você clicar que você já vai direto para lá. Se não der certo, me chama que eu mando outro link. E a gente tá fazendo lá no Intervalo Literário, aqui no Intervalo Literário, uma leitura compartilhada, né? Porque a gente tá fazendo lá no Telegram, do livro Hereges, do Chesterton, pela editora Eclésia, né? Foi publicado pela Eclésia, e esse livro faz parte de uma trilogia, que é o Hereges, depois vem o Ortodoxia, que também foi publicado pela Eclésia, e também do Homem Eterno. Tá aqui. Esse aqui é o maiorzinho de todos. Eu vou falar do primeiro capítulo, que é onde ele vai falar da importância da ortodoxia, né? E é interessante porque esse livro foi muito criticado porque ele não fala qual é a própria ortodoxia dele. Então, quando ele escreve Hereges, as pessoas leem e ele faz assim muitas críticas a vários escritores da sua época, e ele fala: olha, nós queremos saber qual é a ortodoxia do Chesterton, e aí ele escreve a ortodoxia. Mas então esses livros estão muito intrincados. Eu já li, né, uma parte aqui do Homem Eterno, e realmente o assunto ele vai e volta. Talvez a abordagem do assunto, né, seja por outro ângulo e tal. Mas ele vai começar esse primeiro capítulo dizendo o seguinte: nada indica, de modo mais inusitado, o enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito em nossos dias da palavra ortodoxo. No passado, o herege se orgulhava de não ser herege. Os reinos do mundo, a polícia e os juízes é que eram hereges. Ele era ortodoxo. Não se orgulhava de se ter rebelado. Eles é que se tinham se rebelado contra ele. E a gente, não tem jeito, quando a gente está lidando com uma questão cristológica, né? Quando a gente está falando de igreja, quando a gente está falando de doutrina, a gente sempre vai lembrar da relação, né, entre a ortodoxia cristã e as heresias. Então, o que eu estou tentando fazer nesse livro é não levar sempre para esse lado, porque o próprio Chesterton não fala só de catolicismo ou protestantismo ou outras heresias contra as doutrinas mais comuns, né, da igreja cristã e tudo mais. Só que ele também pesca isso, e em todos esses artigos ele vai falar sempre de algum aspecto do cristianismo e como que esses autores que ele está criticando saem dessa ortodoxia, da visão de mundo, da visão do homem, da visão da alma, da visão do pecado original. Só que ele é muito perspicaz, ele consegue pegar as coisas de tantos lados que você às vezes acha que ele nem tá falando mais daquele assunto, mas ele tá. Ele vai, e depois quando ele volta, você vê que encaixa o que ele tá falando. Uma coisa também que é interessante notar na leitura do Chesterton é a questão do humorismo. O humorismo, o Gustavo Corsão fala nesse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Nesse livro aqui, ó, A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, tem um capítulo só sobre o Chesterton. Ele fala assim: o humorista precisa ser bem compreendido, e para isso convém considerá-lo ora em relação à forma, ora em relação ao conteúdo. O humorismo em Chesterton, quanto ao conteúdo, tem dois aspectos dignos de nota. O primeiro é a irreverência diante do lugar comum, e contra isso reage ele fazendo retificações bruscas e surpreendentes que repercutem na forma como paradoxos. Então, isso que o Gustavo Corsão fala, a gente vê o tempo todo. Ele pega aquele lugar comum e ele vai pegar, te mostrar, assim, vai te levar pela mão e vai te mostrar como que aquele lugar comum é, na verdade, paradoxal. E ele fala, o Corsão fala, ele não inventa o paradoxo, ele simplesmente te mostra que você não notou o paradoxo.
Ele é muito inteligente. Então, nessa questão da importância da ortodoxia, ele fala que a ideia liberal, né, era de que existia uma verdade, existia uma coisa muito importante a ser dita, e por isso todo mundo deveria falar. Todo mundo deveria dar a sua opinião para mostrar que a verdade estava ali de vários aspectos e todo mundo tinha que opinar. E hoje a questão é que ninguém mais pode falar sobre isso. A ideia moderna é de que a verdade universal é tão sem importância que não importa o que cada um diz, né? Ele vai falar, por exemplo, que a religião era uma coisa que só o ortodoxo podia conversar sobre ela. E a ideia moderna é de que ninguém mais pode discutir religião. Ele coloca uma situação assim de que um homem está sentado tomando chá, né, numa mesa, e ele fala de repente: a vida não merece ser vivida. É isso mesmo, a vida não vale a pena ser vivida. E aí ele fala: gente, pelo amor de Deus, não tem como você falar uma coisa dessa e você não tirar as consequências, né? Se isso fosse levado a sério, como que seria a vida? Assassinos receberiam medalhas por livrarem os homens da vida, e bombeiros seriam denunciados por evitarem a morte dos homens. Venenos seriam usados como remédios, médicos seriam chamados quando as pessoas estivessem saudáveis, e a real sociedade humanitária seria erradicada como uma horda de assassinos. Mesmo assim, nunca especulamos se o pessimista sociável fortalecerá ou desorganizará a sociedade, pois estamos convencidos de que as teorias não importam. Então, a gente parou de ouvir. As pessoas falam e parece que aquilo que aquela pessoa falou, não importa o que ela está falando, porque não importa a teoria, né? E essa é a base da ortodoxia, porque se uma ideia é uma ideia tão importante que ela deve ser mantida como a verdade, e se essa verdade mudar, vai fazer diferença. E a ortodoxia faz isso, ela mantém a verdade, ela não deixa que ninguém contradiga a verdade. Então, essa história de que a vida não vale a pena ser vivida seria uma heresia, né? Porque se você levar as últimas consequências, você vai acabar com a sociedade. E aí a minha cabeça chega a explodir com isso, porque você pega isso, qualquer heresia, né? No mundo cristão, vamos fechar o mundo aqui. O mundo cristão, uma pessoa fala uma coisa e você fala: tanto faz o que essa pessoa tá falando, não importa, o importante é, sei lá, qualquer coisa, o importante é amar a Jesus. Pera lá, né? Vamos tomar cuidado com o indiferentismo, né, na questão das doutrinas. E aí ele tem aqui aquela famosa passagem, né, do monge que está tentando salvar um poste, porque tem gente querendo derrubar o poste. Aí ele começa: consideremos primeiro, meus irmãos, o valor da luz. Se a luz for em si mesmo boa, e aí ninguém deixa ele falar, derruba o poste, quebra o poste, e alguns derrubaram o poste sem motivo, o outro queria a luz, o outro queria o poste, o outro achava que, sei lá o que, queria a escuridão e tal. Mas o que poderíamos ter discutido sobre a lâmpada a gás, agora teremos que discutir no escuro. Você destrói a ortodoxia, e aí você não tem mais para onde ir. Era melhor ter deixado a ortodoxia lá, e ela iluminava todas as coisas, do que derrubar tudo. E ele diz aqui que ele vai tratar de tudo com a mente do século XIII. Então a gente está falando aqui, né, de um homem que está ali tentando falar nos moldes de São Tomás de Aquino, tá? A gente então vê aqui que a ortodoxia de Chesterton é católica, né? Muito bom. Esse foi o capítulo 1. Eu vou falar sobre o capítulo 2 num outro vídeo, porque esse ficou um pouco grande, mas tudo bem. Eu vou fazer uma playlist aqui e vai ficar tudo organizado, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. E se você um dia fizer essa leitura, não tá fazendo agora, mas se um dia você fizer essa leitura, comenta aqui embaixo o que você achou desse primeiro e dos outros capítulos também, porque ajuda. Eu entendo um pouco do que eu leio de Chesterton, não consigo entender tudo, mas é por isso que é bom dividir, que aí outras pessoas vêm e me ajudam a ver o resto, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui, deixa o seu like e até mais.